Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Vamos cantando juntos assim. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Só você, bem forte. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria iniciamos esse acampamento que é para todos nós, porque todos nós somos família, graças a Deus. Todos nós participamos, em primeiríssimo lugar, dessa grande família de Deus, porque Deus quis que a sua igreja fosse família. Nós temos um só Deus que é Pai. E participamos desta grande família de Deus porque o seu Filho Jesus veio ao mundo. E com o poder do Espírito Santo nós estamos tão unidos a Jesus, que nós somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo do Filho. Somos família de Deus. Graças a Deus. Vamos então dedicar esses dias para a reflexão a respeito da família, mas também para a oração pelas nossas famílias. E vamos pedir a Deus, com fé, para que Ele realmente faça isso que nós estávamos cantando há pouco. Abençoe as famílias. Por que isso? Porque a família está sob ataque. A família está sendo atacada. Agora, vejam, se nós vemos
todas as forças satânicas, todas as forças de Satanás indo contra a família, se Satanás está investindo tanto esforço, tanto dinheiro, tanto poder, tanta guerra contra a família, se Satanás está tão interessado em destruir a família, é porque a família é muito importante no projeto de Deus, meus irmãos. Vejam, a gente compreende a importância das coisas no projeto de Deus quando a gente olha para o inimigo. Está entendendo? Vejam, nós somos meio limitados espiritualmente. Nós espiritualmente não conseguimos enxergar as coisas como nós deveríamos enxergá-las. A gente às vezes enxerga as coisas só materialmente, enxerga as nossas preocupações do dia a dia. Mas Deus quer que a gente tenha uma visão espiritual da realidade. Deus quer que a gente enxergue o invisível. Deus quer que a gente enxergue o plano dEle, o projeto dEle, aquilo que Deus quer para nós, que Deus preparou para nós. E então, se é assim, se é isso que Deus deseja para cada um de nós, nós precisamos enxergar a família com essa visão espiritual. Mas nós temos essa limitação, a gente não enxerga a família direito. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos enxergar a família olhando o quanto ela está sendo atacada por Satanás. Porque pensa bem, existe a história da humanidade, é uma luta entre o bem e o mal. No fim dessa luta, Deus vencerá, nós sabemos disso, graças a Deus. Nós sabemos que a vitória é de Deus, mas sabendo que a vitória é de Deus, ainda tem um problema. De que lado que a gente vai estar no fim da história? De que lado você quer estar? Você quer estar do lado do vitorioso, de Deus que triunfa e vence, ou do lado dos derrotados, com Satanás e os seus anjos? De que lado você quer estar? Do lado de Deus, claro. Mas o diabo não quer isso. O diabo, ele é invejoso. Ele é invejoso. Ele vê que Deus nos ama. Ele vê que Deus morreu na cruz para nos levar para o céu. Ele vê que Deus veio ao mundo, se fez homem, morreu na cruz para nos levar para o céu, para que lá no céu a gente pudesse fazer eternamente parte da família de Deus. Esse é o projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para nós, no fim das contas, é que lá no céu, nós todos vamos ser família de Deus. Esse é o projeto dele. Satanás é invejoso. Ele não quer. Ele não quer que a gente vá para o céu. Ele quer nos tragar. Ele quer nos puxar. Ele quer nos levar consigo para o abismo, para as trevas eternas, para o inferno, para a condenação eterna. Ele quer que a gente, lá no inferno, estejamos com Ele. E lá no inferno, o que é que o diabo quer? Ele quer que a gente seja família? Não. Se tem uma coisa que não existe no inferno, é família. No inferno, é um contra o outro. No inferno, eles estão unidos por uma só coisa: o ódio contra Deus, que é Pai. No inferno é isso. O inferno, um diabo odeia o outro, um demônio odeia o outro. Eles se odeiam mutuamente. Eles não se amam. Não existe amor no inferno. Mas existe uma coisa que faz com que eles estejam unidos.
é o ódio contra o Pai. É o ódio contra Deus Pai. E esse ódio contra Deus Pai faz com que eles se unam. Mas é exatamente isso que eles não podem ser lá no inferno, família. Porque só existe família quando existe um pai comum. Está entendendo? Você está entendendo? Só tem família se existe um pai comum. Eu acho interessante isso. Nós vivemos uma época em que todo mundo fala de fraternidade. Não é? Até quem é ateu fala de fraternidade. Nós temos que ser irmãos. Nós temos que ter fraternidade. Temos que ser solidários uns com os outros. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem de fraternidade, de sermos irmãos. Mas só que acontece o seguinte: nós nunca vamos conseguir ser irmãos direito se nós nos esquecermos do nosso pai comum. Você está entendendo? Como é que eu vou ser seu irmão se nós não temos o mesmo pai? Se a gente se esquece de Deus, se a gente se revolta contra Deus, e o mundo no qual nós vivemos é um mundo revoltado contra Deus. Se a gente vive uma revolta contra Deus, como é que nós podemos ser irmãos? Se nós não temos o mesmo pai, nós não somos família. Então nós podemos resumir a história da humanidade como sendo uma luta de Deus que quer que nós sejamos família com Ele no céu, e uma luta de Satanás que quer que nós sejamos uns contra os outros no inferno. Mas a gente não precisa esperar o inferno para isso começar a acontecer. Já aqui na terra, Satanás faz o possível para nos colocar uns contra os outros. Um revoltado contra o outro, para a gente deixar de ser família. E exatamente aqui, gente, é que a gente vê a importância da família. Exatamente por causa do ataque do inimigo. Você imagina, tem dois exércitos lutando. Você é o general de um exército. Vamos supor, só por 2 minutinhos, vamos fazer um exercício, vamos tentar pensar com a cabeça de Satanás. Não faça isso muitas vezes não, tá? Mas só hoje. Vamos fazer de conta que a gente é capaz de pensar com a cabeça de Satanás. Se você fosse o demônio, o que é que você faria para acabar com o projeto de Deus? Se Deus quer, se o projeto de Deus é que nós sejamos família no céu, se o projeto de Deus é que nós tenhamos um só Pai no céu e sejamos família, o que é que você vai fazer aqui na terra para fazer com que as pessoas não vão para o céu? O que é que você vai fazer aqui na terra para desviar as pessoas? Você vai atacar a família. Está entendendo? Você vai fazer exatamente isso. Você vai atacar a família. E é isso que o demônio faz. É isso que Satanás faz. E quando ele não faz pessoalmente, ele manda os secretários dele. Quando o diabo não faz isso pessoalmente, ele manda o secretário fazer. E aí é que a gente vê como a nossa família está sendo atacada. Você veja, por exemplo, as Nações Unidas, a ONU. Quantos e quantos projetos desses homens poderosos, desses homens que pretendem governar a humanidade, quantos e quantos projetos para destruir a família. O último deles agora foi que colocaram na agenda deles que todos os países agora devem reconhecer as uniões
livres, como se fosse igual a um casamento, a uma família. As pessoas ajuntadas, não é? Agora, se você se ajunta, se você vai morar junto, se você simplesmente juntou os trapos e foi morar junto, me desculpa falar, feito bicho, né? Feito bicho. Isso daí já é família. Para eles isso daí já é família. Mas qual é a dificuldade? Padre, por que é que o senhor é tão desrespeitoso assim? Pelo amor de Deus, Padre Paulo. Olha, pera lá. Aí o senhor exagerou, Padre Paulo. O senhor exagerou. Dizer que porque uma pessoa não se casa e está morando junto, está vivendo feito bicho, o senhor está faltando com respeito com as pessoas. Mas espera lá, meu irmão. Vamos pensar. Vocês já viram os animais se casarem? Já viu o animal se casar? Alguém já foi aqui convidado para a festa de casamento de um cachorrinho com a cachorrinha? Alguém aqui foi convidado para a festa de casamento do touro com a vaquinha? Alguém foi convidado para a festa de casamento do sabiá com a sabioa? Não tem. Não tem festa de casamento. Por quê? Porque nenhum animal é família. Nenhum animal é família, gente. Animal não tem família, porque animal não tem alma. Família é uma realidade espiritual. Família não se faz, desculpa a palavra baixa, mas é que eu estou falando de animal. Família não se faz cruzando, entendeu? Família não se faz acasalando como os animais fazem. A família não se constrói simplesmente com o ato sexual. Um ato sexual não é capaz de fazer família, porque se fosse assim, os bichos também tinham família. Mas bicho não tem família, porque bicho não tem alma. E por que é que precisa ter alma para ter família? Porque família é uma aliança. Família é um compromisso. Família é um juramento. Família é um laço de amor. Se é família, eu sou família, quando eu amo uma pessoa e eu digo para ela: eu não desisto de você apesar de você. Isso é família. Apesar das suas falhas, apesar da sua miséria, apesar do seu pecado, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus vícios, apesar das suas manias, eu amo você e não desisto de você. Família é um juramento de amor, não é um laço de conveniência. Família é um juramento de amor para sempre. Nenhuma mãe desiste dos seus filhos, e é por isso que nós somos família. Agora, a vaca, desculpa falar, mas a vaca cuida do bezerro enquanto ele está na idade de amamentar. Os animais, passou essa fase, desculpa falar, né? Eu vou falar, porque tem que entender o que é um animal. Os animais passou a fase da amamentação. Quando eles já são adultos, eles são capazes de acasalar com a própria mãe. É ou não é verdade? Eles não têm família. Eles não têm família, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é família. Porque a vaca é capaz de acasalar hoje com um touro, amanhã com outro, depois com outro, depois com outro. Não tem vínculo. Não tem vínculo. Porque não tem alma.
Quem faz o vínculo é a alma. Está entendendo? Por quê, gente? Em última análise, por que é que no reino animal não existe família? Porque no reino animal não existe amor. No reino animal não existe amor. Cavalo não ama, cavalo dá coice. Jumento não ama, jumento dá coice. Leão não ama, leão morde, ruge, briga. Mas nós somos seres humanos, nós não somos animais. Nós somos seres humanos, não somos bicho. Nós temos alma, e existe uma coisa que nos faz família, é a alma. E o que é essa realidade que a alma coloca na família, que uma união estável não coloca. Uma união estável é um eufemismo, é uma palavra bonita para dizer uma união de conveniência. Enquanto me convém eu estou junto, depois que não convém mais, acabou, tchau, bênção. Pego meus trapos e vou embora. Faço a minha mala e eu vou embora. Não é isso? Essa que é a união de conveniência. A união de conveniência quer dizer o seguinte: eu uso você e você me usa. Quando eu cansar de usar você e você cansar de me usar, tchau. Tchau. Acabou. Mas família é vínculo. Família é aliança de amor. E o que é amor, gente? Nós não sabíamos o que era amor, até que nosso Senhor veio nos revelar o que é amor na cruz. Na cruz, Ele veio nos revelar o que é o amor. Ele veio nos mostrar que amar é dar a vida pelo outro. Amor é aquilo que a nossa mãe tem por nós, passando as noites sem dormir, preocupada pela criança. As noites sem dormir, aquele sono de mãe, que é uma coisa fantástica, um negócio assim quase milagroso, sono de mãe. Passa um carro na rua e ela dorme, feliz, contente. Passa uma ambulância com a sirene e ela está dormindo, está até roncando. Passa uma escola de samba na janela dela e ela nem nota, está dormindo. A criança no berço faz, ela levanta. Ela levanta e vai lá ver. Sono de mãe. Que beleza. Amor de mãe. Quantas mulheres passaram sua vida e entregaram sua vida sem pensar em si mesmas, só pensando nos seus filhos. Isto é amor. Amor de mãe. Uma mulher que não desiste dos seus filhos. E depois que os filhos crescem, desiste menos ainda. Aí, o que tira o sono não é a criança no berço. O que tira o sono é o filho fora de casa. Quantas vezes aquela mulher se levanta, olhando no relógio e dizendo, fulano ainda não voltou. Meus irmãos, uma mãe ama o seu filho apesar do seu filho. Quantas mães fazem fila na porta dos presídios para visitar seus filhos? A senhora não se envergonha do que seu filho fez? Não, me envergonho do que ele fez, mas não me envergonho do meu filho, porque ele é meu filho para sempre. Eu me envergonho do pecado dele, mas não me envergonho dele. É um amor que não desiste. Isso é família, é aliança. É aliança. Quantos casamentos, quantas pessoas celebram 25, 40, 50 anos de casado? Vai perguntar para quem celebrou 50 anos de casado,
Quantas vezes essa mulher, esse marido, tiveram que se perdoar um ao outro? Quantas vezes um teve que dizer para o outro: eu amo você apesar de você. Se não disse isso com palavras, disse nos fatos. No fato de dizer assim: eu não desisto, eu não largo, eu não tiro a aliança. Isso é amor. Amor que só a alma humana é capaz de realizar por graça e dom de Deus, porque o amor é um dom de Deus infundido nas nossas almas, e nós só somos capazes de amar verdadeiramente assim, com esse amor que vem de Deus, esse vínculo. Família é vínculo, gente. Me desculpa, mas eu vou repetir. Cachorro não tem família. Gato não tem família. Coelho não tem família. Rato não tem família. Mas nós temos família. Gato, cachorro, periquito, papagaio, o que for, tem união de conveniência. O apelido que deram para a união de conveniência chama-se união estável. É muito pouca união e muito pouca estabilidade. Não, nós não somos bicho. Nós somos chamados por Deus, nós temos a grandeza da nossa alma, e na grandeza da nossa alma nós somos chamados para uma união para sempre. Uma aliança que não acaba. Mas isso só acontece se eu tenho alma. Se eu me rebaixo a um animal, nada disso acontece. E por que é tão importante essa união de amor, essa aliança de amor que é a família? Por que é tão importante que as nossas almas se liguem umas com as outras na família? Porque essa aliança é uma aliança de amor, e no céu o que nós vamos fazer é isso. O céu é uma aliança de amor, uma aliança eterna de amor. No céu nós vamos estar unidos eternamente no amor. No céu nós vamos estar unidos para sempre. No céu nós vamos ter essa união extraordinária com Deus. Amor, no céu, o céu é amor porque Deus é amor. Deus é vínculo, Deus não desiste de mim. Deus é fiel, Deus me ama apesar de mim. Deus me ama apesar de mim. Ele fez uma aliança de amor, Ele morreu na cruz por mim, Ele se entregou, Ele derramou o seu sangue por mim, Ele não quer me perder de jeito nenhum. Deus não quer me perder. Deus colocou todas as cartas na mesa. Deus arriscou tudo por mim. Deus arriscou tudo, Ele se entregou na cruz, Ele derramou o seu sangue. E derramando o seu sangue na cruz, o que é que Ele estava fazendo? Ele estava fazendo de nós uma família. E para que isso ficasse bem claro, Jesus chamou Maria, Jesus chamou João, para ficasse bem claro que a partir da cruz de Cristo, nós, igreja, éramos uma só família. Um só coração, uma só alma. Jesus chamou Maria e chamou João e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Na cruz, Jesus selou a família que nós somos com Deus. Deus quer que nós sejamos família no céu. E por isso quer que nós sejamos família já aqui na terra. Mas o inimigo quer o quê? O inimigo
não quer que nós nos amemos. O inimigo quer que nós nos usemos. Nós temos que nos usar uns aos outros, é isso que ele quer. Usa e joga fora. Faz como uma laranja. Chupa, tira o suco e joga o bagaço fora no lixo. É isso. Então isso aqui, gente, o que eu estou dizendo é muito importante, por isso hoje, no início desse acampamento de oração para as famílias, eu quero pedir para você, onde quer que você esteja, lá em casa, ouvindo através da televisão, se você estava só no zapping, só passando de canal em canal, e agora parou ouvindo esse padre falar, deixa eu falar para você, que não é casado, para você que está numa união estável, lembra-te da tua alma, uma alma que foi feita para amar no céu. Lembra-te que és feito para o amor. Por isso casamento, união, pacto, aliança de sangue, sangue derramado na cruz de quem ama de verdade. Sai dessa situação, meu filho, tenha coragem, saia dessa situação e se erga. Você não é um animal. Não, você não é um animal. Você tem uma alma imortal. Você tem uma alma capaz de amar como nenhum animal é capaz de amar. Você tem uma alma que é capaz de derramar o seu sangue pelo outro, pela outra pessoa. Você é capaz de entrar nesta aliança de amor, já aqui na terra, para poder gozar esta felicidade no céu eternamente. Uma aliança eterna de amor no céu. Case-se. Saia desta bobagem de experimentar as pessoas. Ah, não, padre, nós vamos ficar um tempinho junto. Nós vamos ver se dá certo. Nós vamos juntar os trapos, nós vamos viver um tempinho junto, vamos ver se vai dar certo. Meu irmão, você não é lâmpada para fazer teste. Vamos ver se a lâmpada funciona. Vamos ver, vamos testar. Você não é uma coisa para ser testada. Você é uma pessoa para ser amada. Não faça teste. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos família. Ele derramou o seu sangue para isso, para que nós fôssemos família. Ele derramou o seu sangue e selou a nossa família no Calvário, quando nos deu a sua mãe Maria. Porque também no Calvário Jesus nos deu a Deus como Pai. Deus não era nosso Pai antes, não. Deus era nosso Criador. Foi a partir da morte de Jesus no Calvário, da sua vitória, que Deus se tornou nosso Pai. Ele antes era só nosso Criador. Do jeito que um sapateiro faz um sapato, mas o sapato não é filho do sapateiro. Do jeito que o relojoeiro faz um relógio, mas o relógio não é filho do relojoeiro. Por quê? Porque para você ser filho de Deus, você precisa ser Deus. Filho de peixe, peixinho, é. Filho de Deus tem que ser Deus. Você é Deus? Não é. Se você não é Deus, você não é filho de Deus. Então quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é Jesus, porque Ele é o próprio Deus, Filho, que se fez homem. E a partir da sua morte na cruz, nós ficamos unidos a Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós ficamos tão unidos a Jesus, que agora somos membros do corpo de Cristo. Por isso somos membros do corpo do Filho. Quem é membro do corpo do Filho é filho. Está entendendo? É a partir da morte de Jesus na cruz que nós nos tornamos família de Deus. Esse é o projeto de Deus. Mas Satanás tem raiva dessa família. Satanás tem raiva da família de Deus.
Satanás tem raiva da Santíssima Trindade, que é família, para nós. Tem raiva da grande família de Deus nesse mundo, que é a igreja. E tem raiva da pequena família de Deus, que é a sua família. Está entendendo? Por isso, já que Satanás não consegue atingir a Santíssima Trindade lá no céu, é família, mas ele não consegue atingir. Então ele tenta atingir quem está aqui na terra. Satanás não consegue atingir a família de Deus, que é a igreja, que já está triunfante no céu, os santos, os anjos de Deus que já estão na glória celeste, e nenhum deles vai ser atingido por Satanás. Então Satanás tenta atingir a parte dessa família que ainda está aqui na terra, a igreja. Vocês já viram uma realidade mais odiada do que a igreja católica? É um negócio impressionante. É uma coisa impressionante o ódio que as pessoas têm contra a igreja católica. E eles odeiam a família de Deus aqui na terra, a igreja católica, apostólica, romana, unida ao nosso Pai comum, que é o Papa Bento XVI. Eles odeiam a família de Deus aqui na terra e odeiam de um jeito hipócrita. Sabe como é que eles fazem? Eles fazem assim: a igreja é ditadora. A igreja, ela é ditadora. Aí depois o que é que eles fazem? Quando a igreja começa a falar, eles calam a boca da igreja, mostrando que os ditadores são eles. A igreja é violenta. Quando a igreja começa a falar, eles começam a xingar a igreja violentamente, mostrando que os violentos são eles. A igreja quer que todo mundo pense igual. Aí quando a igreja discorda deles, eles fazem todo possível para a igreja pensar igual a eles, mostrando que quem quer que todo mundo pense igual são eles. É interessante a forma que a igreja é atacada. Os inimigos da igreja acusam a igreja daquilo que eles são. Por exemplo, vocês conhecem alguma realidade aqui nessa terra que fala mais de família, que defende mais a família do que a igreja católica? Vocês já ouviram alguém fazer pregação a respeito da família, da castidade, do sexo responsável, a não ser a igreja? É só a igreja católica que fala disso. Mas do que é que eles nos acusam? Eles nos acusam de nós sermos devassos. Esses padres são todos pedófilos. Essa igreja católica, ela só vive fazendo pecados sexuais. Agora, meu filho, você que está acusando a igreja de pecados sexuais e de pedofilia, não era você que estava há pouco tempo defendendo o sexo livre? Não é você que está ensinando os nossos adolescentes a fazer sexo na escola, distribuindo camisinha? Você que está acusando a igreja de imoralidade, não é você que fica agora promovendo o homossexualismo como se fosse a coisa mais natural do mundo? Você que fica acusando a igreja de imoralidade, não é você que é a favor não somente do divórcio, mas do sexo livre, das orgias, da pornografia? A igreja é sempre assim. Se você vir uma pessoa acusando a igreja, pode saber, aquilo lá é uma autobiografia, ele está falando é dele. Quando você vir uma pessoa acusando a igreja católica, vire a mesa e pergunte: quem é você
para estar falando da igreja. Olhe para os seus pés de barro. Olhe para a sua ficha suja. Porque é verdade, a igreja teve e tem traidores dentro dela. Mas são traidores. A igreja de verdade não professa, não propaga e não defende nenhuma safadeza. Exatamente o contrário. Se tem uma coisa contra a qual a igreja prega, é exatamente isso. E se algum mau padre desobedeceu à igreja, e se algum Judas traiu Jesus, isso daí não é igreja verdadeira. Vocês sabem que durante 15 anos, eu fui reitor do seminário. Agora, graças a Deus, terminou o meu tempo. Digo graças a Deus não porque eu não gostasse do seminário, porque eu gostava, mas graças a Deus porque eu sou também filho da obediência e a gente vai onde o nosso bispo manda. Então, graças a Deus, eu vou e estou feliz onde eu estou, na paróquia. Mas durante esses 15 anos, várias vezes eu tive que ensinar história da igreja para os seminaristas. E quando a gente fala de história da igreja, o que é que o pessoal lembra? Dos grandes pecados, né? Seminaristas estão aqui. Então, o que é que vocês estudam na história da igreja? Estudam na história da igreja, que a igreja, a gente estuda as heresias, as grandes traições, os pecados dos papas, as misérias dos padres, todo um bando de coisa feia. Eu sempre digo para os seminaristas, meus filhos, põe uma coisa na sua cabeça. Se você vai estudar engenharia, o que é que você estuda? Você estuda os grandes arquitetos. Você estuda Michelangelo? Você vai estudar arquitetura? Você estuda Michelangelo, Bramante, Maderno, Bernini, os grandes arquitetos. Se você vai estudar arquitetura, você não vai aprender a história dos edifícios que caíram. Não vai estudar a história dos prédios que foram mal feitos. Não vai estudar a história de prédios desproporcionais e horrorosos. O que você vai estudar é principalmente os prédios que foram bem construídos. Quando você vai estudar medicina, o que é que você estuda? Você vai estudar os grandes erros médicos ou as grandes invenções, as grandes descobertas? Quando você vai estudar matemática, você vai estudar o quê? Os grandes erros de cálculo ou as equações que deram certo? Se você vai estudar a história da igreja, meu filho, comece estudando a vida dos santos, porque essa é a igreja verdadeira, é a igreja que deu certo. Essa é a história da igreja. Ninguém estuda a história da igreja estudando a biografia de Judas. Não. Se você vai estudar a história da igreja, você não vai começar estudando a vida de Judas. Você estuda a vida dos apóstolos que foram fiéis a nosso Senhor até o fim, até o derramamento de sangue. Se você vai estudar o sacerdócio, você não vai estudar agora as baixarias que aconteceram ao longo dos séculos. Você vai estudar a vida do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Você vai estudar a vida de São João Maria Vianney. Você vai estudar a vida de Santo Tomás de Aquino, que nós celebramos hoje, um padre santo. Você vai estudar a vida de São João Bosco, que nós vamos celebrar na segunda-feira. É isso que você vai estudar. A vida dos padres que deram certo. Agora, Satanás não quer que os seminaristas descubram isso. Satanás não quer que os seminaristas estudem a vida dos santos. Sabe o que é que Satanás diz no ouvido dos seminaristas? Satanás diz assim: ô meu filho, você é tão inteligente, inventa o seu jeito de ser padre, vai dar certo.
Qual é o estudante de engenharia que o professor diz assim: ô meu filho, você é tão inteligente, inventa você as fórmulas de cálculo, de engenharia, e vamos ver se vai dar certo, se o prédio vai ficar de pé. Você já viu alguém ensinar engenharia desse jeito? Ninguém faz isso. Se você vai ser padre, você tem que começar estudando os padres que deram certo, a vida dos santos. Então, na vida de vocês de seminário, vocês devem passar a vida de seminário estudando a vida dos grandes padres que foram grandes santos. Essa é a história da igreja que precisa ser estudada. A mesma coisa eu digo para as famílias. Você quer saber como é uma família? Vamos estudar a história das famílias santas. Você não pode ficar agora estudando a história das famílias que naufragaram. E Deus me livre, infelizmente, ultimamente são tantas, né? Você tem que estudar a história dos santos. Você quer estudar a história da família como Deus quer? Vai e estuda a vida dos pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus. O casal, 2 santos que foram beatificados, pai e mãe, casal de esposos que deu certo. Quer estudar a família que dá certo? Vai estudar a vida de Santa Rita, que foi fiel ao marido dela, que soube amar o marido dela apesar do marido dela, e que foi fiel aos filhos apesar dos filhos. Quer estudar uma família santa? Veja o exemplo de Santa Mônica, que converteu Santo Agostinho, que conseguiu o batismo do marido dela na hora da morte, conseguiu o batismo do neto Adeodato, antes dele morrer, conseguiu a conversão do filho aos 32 anos de idade, e depois disse: agora eu estou satisfeito, eu posso ir para o céu, e morreu logo em seguida. Essa é a história dos santos que são família verdadeira. Isso é começar a família aqui na terra, essa perseverança, essa certeza de Deus, de que nós somos feitos para ser família. Então, meus filhos, nós que somos igreja, nós somos a família de Deus aqui na terra. Vamos amar essa nossa família e estudar bem a história da nossa família, estudando a vida dos santos. Vamos amar essa nossa família, sabendo que já tem tanta gente da nossa família no céu intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós não estamos aqui largados nesse mundo. Deus não disse assim: te vira, nego. Não. Nós temos agora conosco a intercessão de todos os santos que são parte da nossa família, que nós podemos e devemos ter intimidade com eles. Nós temos agora a proteção dos nossos santos anjos da guarda. A sua família tem os anjos da guarda para cuidar dela. Confie. Você que é mãe, que seu filho sai de casa, confie seu filho para o anjo da guarda. Entregue. Confie. Nós temos, sobretudo, a proteção imensa da Virgem Maria. Satanás e ela têm uma inimizade terrível. Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Vamos traduzir isso para o português que a gente entende? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua família e a família dela. Os seguidores de Satanás, que não chegam a ser família, mas são descendências, porque foram abortados, e os familiares de Maria, a descendência dela. Existe uma inimizade, mas ela nos protege, ela nos cobre com seu manto de amor. E ela está cobrindo sua família. E nós temos, sobretudo, meus queridos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você achar que Deus não se importa com o que está acontecendo com a sua família,
olhe para o crucifixo. Olhe para o crucificado. Quando você achar que Deus não se importa com você e com o que você está sofrendo, olhe para o crucificado. Olhe para nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Olhe para aquelas chagas e diga: foi pela minha família que Ele sofreu isso. Foi para salvar a minha família que Ele sofreu isso tudo. Meus irmãos, nós estamos e viveremos até o último dia uma grande batalha. Essa batalha de Deus, essa batalha para salvar a nossa família. E gostaria de dizer uma última palavra para concluir esta homilia de abertura desse acampamento para as famílias, a respeito do santo que nós hoje celebramos, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, quero pegá-lo como exemplo de família de Deus. Santo Tomás de Aquino, ele era de uma família rica. Ele nasceu no sul da Itália, mas a família dele não era de origem italiana, era de origem alemã. Eles tinham parentesco lá com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, lá no norte. Por isso que Santo Tomás era uma geladeira, o homem, era grande, era um armário. O homem era imenso. As imagens que a gente tem dele é sempre ele assim meio gordinho, mas não é que ele era gordo, é que o cara era um armário, porque era um alemãozão grandão. E ele, dessa família alemã, ele era de família nobre. Os familiares deles tinham um castelo em Roca Seca, onde ele nasceu, perto da cidade de Aquino, por isso ele chama-se Santo Tomás de Aquino, a família de Aquino. Pois bem, eles tinham muito dinheiro e queriam a carreira de sucesso para o seu filho. Uma das coisas, o filho queria ser padre. Aí disse: muito bem, então você vai ser padre. Mas você vai ser padre do jeito que a gente quiser. É o seguinte, tinha um mosteiro famoso, o mosteiro de Monte Cassino, ali perto de onde eles moravam. E esse mosteiro, o abade desse mosteiro, o chefe de lá do mosteiro, ele tinha muito poder. Porque era ainda a Idade Média, vocês sabem que os mosteiros, né, os abades eram senhores feudais. Então eles queriam a carreira para o filho dele. Você vai lá entrar, nós vamos colocar você no mosteiro de Monte Cassino. Você vai fazer carreira, vai chegar a ser abade, porque você é nobre. E então você vai ser importante. Santo Tomás de Aquino não quis saber dessa história. Quando ele foi estudar teologia em Nápoles, ele conheceu os dominicanos, que eram uma ordem de mendicantes, ou seja, gente pobre, não tinha poder nenhum, uma ordem religiosa que estava começando, não tinha prestígio, era um pessoal que vivia por aí pregando, né? Eram como os franciscanos, que eram da mesma época, uma ordem que não tinha nenhum prestígio. Santo Tomás sentiu a vocação, sentiu que Deus estava chamando ele para ser pobre. Deus estava chamando ele para estudar a palavra de Deus, como os dominicanos faziam, pregar a palavra de Deus contra as heresias, como os dominicanos faziam, e essa era a missão dele. Ele queria fazer o bem da igreja, ele não queria fazer carreira. Ele desprezou a carreira. Ele disse: não, eu não vou ser padre para ter título. Porque depois, quando eu chegar no céu, ninguém vai perguntar pelos meus títulos. Vão perguntar se eu fiz a vontade de Deus. E assim, ele foi ser padre dominicano, desprezou os títulos e entregou a vida dele inteira para estudar a doutrina da igreja, estudar a teologia, estudar as coisas de Deus e pregar contra os hereges. A vida inteira dele inteira foi isso. A vida inteira dele ele foi odiado, foi perseguido. Por quê? Porque ele amava a igreja e ele queria livrar a igreja dos hereges. Ele podia ter tido uma vida tranquila lá como abade,
senhor feudal, respeitado, coberto de joias, com uma cruz peitoral, com um anel de poder, com um báculo, mitra, importante. Não, ele escolheu ser um padre mendicante, um pobre miserável, que só fazia uma coisa: estudar a palavra de Deus e pregar contra as heresias. Essa foi a vida de Tomás de Aquino. Mas, para fazer isso, ele precisava enfrentar a família dele. Porque a família não queria. A família queria que ele fosse importante. A família queria que ele fizesse carreira. O que é que a família fez? Foram lá e raptaram o Tomás. Pegaram Tomás de Aquino, raptaram e trancafiaram ele no castelo. E depois disseram: ele quer ser padre, né? Vamos ver esse jeito dele de ser padre. Trancaram ele dentro de uma sala, colocaram uma prostituta para ir lá seduzi-lo. Porque aí, se ele tivesse relações sexuais com ela, não ia mais poder ser aceito pelos dominicanos, que eram muito rigorosos. E assim estava resolvido o problema. Imagine só, essa é a família do santo, família de Santo Tomás de Aquino. Colocou lá uma menina para seduzir o pobre Tomás. O que é que ele fez? Não teve dúvida. Procurou uma porta, estava trancada. Procurou outra porta, estava trancada também. Ele não tinha com que se defender e a menina vinha em cima dele. Ele não tinha com que se defender e a menina vinha em cima dele. Ele foi na lareira, pegou um tição de brasa, um tição de fogo, e começou a atacar a mulher. E ela começou a gritar: socorro, abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta, pelo amor de Deus. Abriu a porta, ela saiu correndo. Tomás de Aquino pegou o tição de brasa, fez uma cruz na parede, com aquele carvão, se ajoelhou e chorou, rezando, agradecendo a Deus, que tinha dado a ele força para vencer aquela tentação. Esse é o homem que nós celebramos hoje. Um homem que soube que antes dele ser família nobre aqui na terra, ele tinha uma família muito mais nobre no céu. E que ele tinha que seguir o Pai do céu, antes de seguir o Pai da terra. Que ele tinha que obedecer ao Pai do céu, antes de obedecer ao Pai da terra. Você também tem família. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Se nós queremos que as nossas famílias sejam resplendor da glória de Deus, que as nossas famílias sejam verdadeiramente união de amor entre nós, se nós queremos que as nossas famílias sejam um verdadeiro amor, nós precisamos colocar Deus como Pai principal de nossas famílias. Essa é a lição que Tomás de Aquino quer nos dar no dia de hoje. É a lição que está na carta aos Efésios, onde São Paulo nos diz: dobra o joelho diante de Deus Pai, do qual provém toda a família. Do qual provém toda a família. Se nós temos a Deus como Pai, nós somos família. Lembre-se disso. A família é uma missão espiritual. Animal não tem família. Só quem tem Deus como Pai, só quem tem alma e reconhece a sua vocação eterna, é capaz de realizar família aqui na terra. O diabo quer que a gente esparrame a cara no chão e esqueça a nossa vocação eterna. O diabo quer que a gente viva feito bicho.
Mas Deus quer que a gente se lembre. Somos chamados pelo Pai do céu para uma grande vocação. Somos chamados para ser família no céu. Por isso precisamos começar a ser família aqui na terra. Se você não se lembra de nada do que eu lhe disse nessa homilia, você vai guardar isso aqui. E se você guardar essa frase, eu estou satisfeito. Família é amor, é vínculo de amor. E amor é isso. O amor nasce da alma. O amor é espiritual. O amor é dizer, eu amo você apesar de você. É uma aliança de sangue. É uma aliança de sangue derramado por fidelidade ao outro. Isso é família. Sejamos fiéis à família de Deus, a qual todos nós somos chamados. E então seremos fiéis também à família aqui da terra e viveremos dias melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!